Gente, boa tarde. Nós estamos aqui na Apex. Hoje o tema é Inteligência Evolutiva na Prática. Nós temos uma conferência online. Hoje é dia 20 de 12 de 2008. Nós estamos aqui em pleno congraçamento das I6. E para quem não pôde estar aqui participando do congraçamento, vocês podem estar participando também de um evento online da Apex, como a gente tem todo sábado. Bom, gente, a ideia hoje é nós pesquisarmos, nós debatermos, nós trocarmos ideias com relação à inteligência evolutiva na prática. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns resultados de uma pesquisa que eu venho fazendo há mais ou menos 2 anos. Vocês vão poder perceber que a pesquisa ela tem várias ideias que já estão constituídas, mas ela está muito aberta ainda a novas ideias. Até porque é um tema, vamos dizer assim, um pouco que requer um nível de pesquisa um pouco maior, para a gente ter um pouco mais de segurança para afirmar coisas mais sólidas sobre a inteligência evolutiva. O professor Waldo ele traz muitas informações nas tertúlias, né, responde dúvidas do pessoal, mas ainda assim vai ser interessante se vocês quiserem a qualquer momento pedirem para falar, colocarem uma ideia, contribuírem com alguma experiência, principalmente, porque a ideia é a gente analisar como que a inteligência evolutiva ela funciona na prática. Ou seja, o que a gente coloca em prática no dia a dia que já evidencia inteligência evolutiva. Então, se vocês quiserem colocar ao longo dos slides, ao longo do que a gente estiver conversando aqui, do que a gente estiver discutindo, se vocês quiserem colocar a experiência de vocês, quiserem refutar, concordar, sugerir, vocês estão abertos. A ideia é a gente fazer um debate em conjunto sobre esse tema. Ok? Vamos começar então com a definição de inteligência evolutiva. Passando aí para o próximo slide. Vamos aguardar um pouquinho aqui para o slide entrar. Bom, como vocês podem ver aí no slide, a gente está definindo inteligência evolutiva aqui de que maneira? Seria um atributo consciencial, especificamente mental somático, ou seja, a base dele é mental somático, porque é uma inteligência, que permite à consciência lidar com questões e resolver os problemas evolutivos de maneira consciente. Então, a inteligência evolutiva é aquele atributo mental que faz com que a gente consiga pensar nos problemas evolutivos, consiga analisá-los, consiga usar o discernimento em cima deles e consiga chegar a soluções de problemas que a gente não tinha antes. Se a gente for, provavelmente vocês já viram algumas vezes a teoria das inteligências múltiplas, né? Que fala, por exemplo, sobre a inteligência musical, a inteligência espacial, a inteligência intrapessoal, interpessoal, tem várias inteligências, né? E todas elas são definidas como a capacidade da pessoa resolver problemas numa área específica. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma boa inteligência matemática, ela consegue fazer contas rápido ou consegue, de repente, ver uma área e fazer um cálculo em cima daquela área, sem precisar passar pelo passo a passo que a gente aprende na escola, por exemplo. Então, a pessoa ela busca uma maneira diferente de solucionar aquele problema, uma maneira original, com base no que ela já conhece sobre aquilo. A inteligência evolutiva, então, ela funciona de maneira parecida, só que o campo de ação dela é evolução pessoal, ou evolução consciencial. Então, seria o foco dessa inteligência seria a gente pensar sobre a própria evolução consciencial, analisar, questionar e aí chegar a soluções sobre ela. Eu coloquei aqui no slide, como vocês podem ver aí, então que isso tem muita coerência com a ação relacionada à paralógica. O que seria a paralógica? Paralógica é a lógica com que a multidimensionalidade ela funciona, com que todas as dimensões elas funcionam, não só a dimensão extrafísica, mas a intrafísica também, que também está conectada com ela. Muitas vezes a gente vê que determinadas ações, determinadas decisões, ou vamos dizer assim, linhas de vida que as pessoas tomam parecem ser muito lógicas e muito coerentes se analisadas do ponto de vista material. Mas se analisadas do ponto de vista multidimensional ou proexológico, nem sempre elas são as melhores decisões. Então a inteligência evolutiva ela está em consonância com a paralógica, à medida do que a gente consegue perceber dela. Envolve também uma noção da evolucionomia. O que é evolucionomia? São as leis que regem a evolução. Então, por exemplo, o holokarma ela é uma dessas leis. A noção de que aquilo que você realiza, aquelas ações que você põe em prática todo dia, elas têm um efeito no cosmos e em você mesmo, e no grupo. E esse efeito, de alguma maneira, ele vai ser acertado, né, no decorrer da nossa evolução. Então, essa é uma das leis que regem a evolução. Ok? Vou só pedir para continuar no slide anterior. Aquele que a gente estava, tem mais uma outra coisa para colocar ali.
Tá, aí no final do slide está o seguinte: a evolução é um efeito promovido pela manifestação da consciência no universo energético. Então é muito comum a gente conversar com as pessoas e a gente vê as pessoas falando: ah, não, porque eu vou estudar evolução, porque evolução não sei o quê, e dá uma ideia de que a evolução é uma coisa que está fora dela, é uma coisa que acontece simplesmente vamos dizer assim, no universo multidimensional e que ela não está fazendo parte daquilo. E na verdade a evolução é um efeito de nós consciências nos manifestando nesse universo multidimensional. A partir do momento que a gente está nessa vida intrafísica, a gente está na vida multidimensional e a gente está agindo, a gente está se manifestando, a gente está atuando, essa manifestação ela gera a evolução. Então a inteligência evolutiva, antes de mais nada, é uma inteligência intraconsciencial também. Isso é uma coisa que a gente queria deixar claro aqui. Ok. Bom, seguindo então nessa linha de raciocínio, a gente vê aí no próximo slide que tem alguns conhecimentos que são básicos para a gente poder trabalhar com inteligência evolutiva. Bom, um deles é o seguinte: conhecer a si e assumir a si. Eu até coloquei aqui de uma maneira um pouco mais coloquial, que foi o seguinte: saber a figura com a qual está se relacionando. Então, se você vai conviver com uma pessoa na sua casa, tá lá, uma dupla evolutiva, por exemplo, você vai ter que saber daquela pessoa. Você vai ter que conhecer os jeitos dela, as manias dela, até onde você pode ir, o que ela pode ajudar você, o que você precisa ajudar ela. Então você tem que, entre aspas, conhecer a figura com a qual você está lidando. E se você vai passar o resto da evolução evoluindo com você mesmo, nada mais óbvio do que a gente concluir que a gente tem que conhecer muito a fundo essa figura que é nós mesmos. Ou seja, as nossas manias, os nossos trafores, os nossos trafares, os nossos limites, o nosso fôlego, características específicas que fazem com que a gente tome determinadas decisões e não outras, afinidades, etc. Ou seja, a gente tem que jogar com as nossas cartas. Se a gente for analisar a evolução, se a gente fosse fazer um paralelo, que a evolução consciencial é um tipo de jogo, a gente tem as cartas que a gente tem na nossa mão. Não adianta a gente querer idealizar o trafar, ou melhor, o trafor do outro, ou a gente se preocupar muito em alcançar determinada condição evolutiva, mas que aquilo não tem um reflexo no que a gente é. Então a gente tem que saber, em primeiro lugar, conhecer a gente e assumir a gente. Em segundo lugar, conhecer o mundo e assumir o mundo. E quando eu coloco o mundo aqui, a gente está se referindo ao mundo ou ao universo multidimensional. Ou seja, a gente tem que ter acesso à realidade e à para-realidade. O que significa isso? A partir do momento que a gente está se conhecendo melhor e está sabendo quem nós somos, a gente tem que saber qual o ambiente que existe para a gente estar se manifestando. Então, um bom senso de realidade é importante nisso. Eu não sei se vocês assistiram a tertúlia que teve agora há pouco, o professor Valdo ele comentou sobre a importância, e que ele sempre fez isso desde pequeno, procurar focar na realidade e descartar a fantasia. Então, a inteligência evolutiva está baseada muito nisso também. A gente tem que, vamos dizer assim, jogar ou interagir com o que há de real, tanto na gente quanto o que há no mundo ao nosso redor. Bom, quando a gente coloca ali saber, a gente quer se referir ao seguinte: saber, ou saber como se relacionar, saber sobre o universo exterior, etc. Aí eu coloquei uma nota aqui. Saber é desenvolver cognição clara, uma forma invulgar de entender. O que significa uma forma invulgar de entender? Significa você compreender a você mesmo, o universo multidimensional, da melhor maneira, usando de melhor forma os atributos conscienciais que você tem, sem criar a expectativa de que existe uma forma ideal de conhecimento. O que importa é você usar o conhecimento que você conseguiu atingir até agora. E isso envolve organização das percepções, fazer correlações entre as coisas, compreender sempre cada vez melhor. Então, a inteligência evolutiva passa por você sempre estar entendendo as coisas de maneira cada vez mais avançada. Ou seja, está sempre fazendo correlações cada vez mais profundas, cada vez mais complexas, e usando a sua forma de conexão para chegar nesse tipo de compreensão. Então, assim, não existe uma forma única, não existe uma forma melhor de se fazer isso. O que existe é diferentes formas de cada um de nós conseguir entender melhor a evolução e a realidade pessoal. A inteligência evolutiva passa por isso. Bom, uma coisa básica da inteligência evolutiva, que a gente chegou até agora, é que ela parte do princípio que a gente vai gerenciar coisas. Então a gente vai compreender a evolução, quer dizer, a gente faz isso no dia a dia, cada um com o que consegue dentro da sua experiência. Então a gente compreende a evolução, compreende a nós mesmos. Para quê? Para que a gente possa gerenciar a nossa evolução na prática. A ideia é que a gente fique cada vez mais autônomo na habilidade evolutiva, ou seja, enfrentamento de situações mais conflituosas, identificação de traços, um trafor, um trafar, seleção de qual
qual, vamos dizer assim, autoenfrentamento é mais importante de ser colocado em prática nesse momento evolutivo que a gente está agora. Então, há um certo gerenciamento evolutivo. E para gerenciar a evolução, a gente precisa gerenciar os recursos evolutivos. Esses recursos evolutivos, eles são vários, eles são inúmeros, mas a gente colocou aqui alguns deles para a gente chamar a atenção neles. Então, nós temos aí no slide oportunidades evolutivas. Aí vocês perguntariam, poxa, mas como é que funciona a gente gerenciar uma oportunidade evolutiva? Se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que no nosso dia a dia evolutivo existem várias oportunidades. Desde uma palestra que a gente assiste, como a gente está assistindo agora, um livro que a gente lê, um relacionamento que a gente tem com determinada pessoa, a nossa própria forma de organização dentro da nossa casa, por exemplo. Então, tudo que existe ao nosso redor, ele pode ser uma oportunidade evolutiva. Cabe a gente gerenciá-los, vamos dizer assim, de maneira pró-evolutiva ou não. Cabe a gente usar essas oportunidades para proveito próprio. Então, a gente pode gerenciar também essas oportunidades evolutivas. Por exemplo, a gente imagina uma pessoa que chega num campus de conscienciologia. Ela tem uma série de atividades para fazer, dependente do campus. Ela pode escolher determinado laboratório e não outro. Ela pode escolher fazer determinado curso e não outro. Ou estar em determinado grupo de voluntariado, ou grupo social, que seja, e não outro. O que vai diferenciar esses grupos, esses laboratórios, enfim, inúmeras oportunidades evolutivas, é justamente a inteligência evolutiva dela. Ou seja, quanto mais a gente consegue desenvolver a nossa inteligência evolutiva, mais a gente vai conseguir ter um gerenciamento mais claro disso. Outra coisa que a gente pode gerenciar são companhias. Então, o professor Valdo ele sempre coloca também que companhia, antes de mais nada, é escolha. E a evolução passa por isso. Gerenciar quais companhias são mais adequadas, ou às vezes não é nem uma questão de adequação, mas quais companhias a gente precisa estar se relacionando para resolver determinada questão kármica, vamos dizer assim, que é muito comum a gente ver isso, por exemplo, na questão do grupo karma familiar. Às vezes não é nem uma questão tanto de escolha, mas necessidade nossa de estar interagindo. Mas gerenciar essas companhias também entra na questão da inteligência evolutiva. Então a gente também a gente tem liberdade também para escolher e gerenciar com quem a gente vai estar se relacionando no dia a dia. Bom, uma outra questão que a gente tem é dos trafores. Então eu tinha colocado antes, né? Se a gente associar a evolução com o jogo, a gente tem que jogar com as nossas próprias cartas. Os trafores nada mais são do que os nossos ases na manga. Então são aquelas qualidades que a gente tem, aquelas habilidades que a gente tem, que vão fazer com que a gente vá para frente na evolução. E cada consciência ela tem um conjunto de trafores diferenciado da outra. Então é bobeira a gente ficar idealizando o trafor de uma outra pessoa, ou achando que outro fulano é mais avançado porque tem tal trafor, ele consegue mais porque tem tal trafor, e negligenciar os trafores que nós temos. Se a gente consegue chegar num nível de estar se preocupando em estar discutindo sobre esses temas, em querer entender mais sobre a gente mesmo, né, provavelmente nós temos vários trafores que habilitam a gente para realizar a nossa proexis. Provavelmente não, até diria com certeza. Ninguém tem uma proexis que não está fundamentada nas qualidades pessoais. Então, gerenciar essas qualidades também faz parte da inteligência evolutiva. Um outro tópico que a gente tem aqui também é atividades. Aí eu coloquei aqui como exemplo, integrar uma atividade pode ser um recurso evolutivo. Então, a gente pode, no nosso dia a dia, escolher quais atividades são mais benéficas. Por exemplo, às vezes uma atividade física que seja, ou uma atividade de pesquisa dentro de um grupo, é mais interessante para mim, por exemplo, no meu momento atual, eu estar participando de um grupo de pesquisa, eu usar aquele tempo para trabalhar meu parapsiquismo em casa. Qual desses dois é mais apropriado? Né? Existe toda essa questão também que a gente pode estar avaliando aí. Então, tudo isso entra no processo do gerenciamento dos recursos evolutivos. Ok? Só um minutinho aqui. Deu uma questão aqui. Você pode virar ali, Rodolfo, para eu ver lá o slide? Uhum. Ok. Só virar. Ok, tá bom aí. Ok, gente. Uma outra questão, então, que a gente tem também para gerenciar, que a gente pode gerenciar, é a questão da motivação, interesses e gostos. Por que a gente coloca isso nesse debate sobre inteligência evolutiva? E aí, obviamente, vocês podem refutar, vocês podem colocar suas opiniões sobre isso. Muitas vezes vale a pena a gente optar por determinados caminhos evolutivos com os quais a gente tem mais afinidade, aquilo que é mais prazeroso para a gente.
A proexis em si, ela tem um conteúdo prazeroso. Ninguém executa uma proexis de maneira penosa. Então, se a gente estiver fazendo uma coisa que está muito penosa, ou a gente não está fazendo de maneira assumida, não está fazendo de forma clara, ou a linha não é bem aquela. A gente pode generalizar até certo ponto dessa maneira. É interessante a gente saber que, como seres humanos, né, e a gente conhece aquela máxima da conscienciologia, a natureza humana não falha, a nossa natureza humana não falha também. Então, é importante a gente aprender a lidar com o que a gente gosta, com o que a gente se motiva. Isso vai aumentar muito mais a capacidade de sucesso naquilo que a gente faz. Seja um trabalho intrafísico, seja um tema de pesquisa, seja inclusive um relacionamento com uma dupla evolutiva, ou com amigos, com parceiros de voluntariado, tudo isso entra a questão da motivação também. Uma outra questão que é importante ser gerenciada é a ajuda que a gente recebe e a ajuda que a gente dá. Eu converso com várias pessoas e a gente percebe que muitas pessoas passam pelo problema de dificuldade de receber ajuda. Esse é um problema ainda muito comum, inclusive na CCCI. As pessoas elas não saberem que tipo de ajuda elas precisam e, por conta disso, elas não se deixarem abrir para aquele tipo de ajuda específico que vai estar ajudando elas. Isso inclui, por exemplo, às vezes a gente reconhecer que a gente precisa de determinada muleta, que a gente tem um determinado limite, por exemplo, como é que eu posso dizer? De produção científica, por exemplo. Eu vejo pessoas que, às vezes, elas querem ter um nível mais avançado de produção científica, só que elas se exigem já começar com o livro logo de cara. Elas não querem, por exemplo, fazer um pequeno artigo, ou não querem ter algumas ideias básicas a princípio. Eu acho que se você deixar aqui, tá bom. Não iria atrapalhar, não. Ok. A gente está tendo algumas questões técnicas aqui, mas já estamos retomando. Ok. Então a gente precisa também saber de momentos em que a gente precisa de muletas e que a gente não vai conseguir bancar aquilo tudo sozinho. O amparo de função também é um recurso que vale a pena ser gerenciado quando a gente fala de inteligência evolutiva. A gente sabe que a partir do momento que a gente está numa linha assistencial, que a gente está fazendo alguma coisa que é importante, que vai ajudar outras consciências, existem amparadores que estão favorecendo esse tipo de trabalho. E a partir do momento que a gente está conectado com esses amparadores, eles potencializam o nosso trafor, eles ajudam a gente a estar mais equilibrado com a questão holossomática, e é positivo, dentro da inteligência evolutiva, a gente tirar proveito desse amparo de função. Por que não? Né? A gente está fazendo uma coisa que é positiva para os outros, que vai ajudar outras pessoas, e esses amparadores estão ajudando a gente ali também. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que, obviamente, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Então, às vezes, as pessoas têm uma certa síndrome de super-herói, achando que vão conseguir bancar tudo dentro da evolução. E isso não é verdade. A gente, várias vezes, precisa recorrer a profissionais técnicos. Então, aquelas pessoas que têm mais experiência que a gente numa área. Pode ser tanto um profissional técnico, por exemplo, um arquiteto, para dar algum conselho dentro de uma construção que a gente está fazendo, quanto um consciencioterapeuta, que é especialista, por exemplo, em autoenfrentamento, que é especialista na questão de autossuperação, um proexólogo, um conscienciômetra, e por aí vai. Dentro da conscienciologia nós temos já uma série de profissionais que a gente pode estar trabalhando aí. Aperto aqui? Ok. Bom, o que significa gerenciar? A gente está falando, a inteligência evolutiva passa por gerenciar os recursos que a gente tem aí à nossa mão. E não sei se vocês perceberam, alguns desses recursos eles são mais intraconscienciais, como os trafores, outros são mais extraconscienciais, né? Como, por exemplo, o profissional técnico que pode ajudar a gente. Mas o que significa gerenciar em si? Significa você saber regular com o que você está lidando, em que momento você está lidando com essa variável. Então, por exemplo, saber fechar e saber abrir para as para-realidades. Em que momento é mais importante eu estar dando atenção para um determinado grupo ou karma, um determinado grupo evolutivo? Em que momento é importante eu deixar esse grupo um pouco em stand-by para cuidar de outras coisas? Quando que é importante eu começar determinado tema de pesquisa? Ou não começar esse tema de pesquisa agora porque eu estou trabalhando outra coisa ainda? Então, saber fechar e abrir as portas para as variáveis todas que a gente tem na nossa vida intrafísica são condições que estão relacionadas a essa questão do gerenciamento da inteligência evolutiva. Uma outra coisa que é importante também é o momento de seguir e o momento de parar. A gente sabe que a evolução ela não é algo linear. Então, assim, é um pouco ilusório a gente achar que a gente sempre vai conseguir caminhar no mesmo rumo sem ter desvios nenhum. Se a gente conseguir, vamos dizer assim, em alto grau, em determinada porcentagem, está ótimo. Mas a gente sabe que às vezes dentro da evolução as coisas oscilam. Então nem sempre a gente está com a lucidez 100% que a gente consegue, nem sempre a gente está com o psicossoma equilibrado como a gente consegue em algumas vezes. E é inevitável a gente saber que existe essa questão da oscilação dentro da questão
da inteligência evolutiva, dentro da nossa evolução aí. É importante, então, nesse caso, a gente saber o momento de seguir e o momento de parar. Uma outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, que também é interessante dentro da evolução, a gente saber como adquirir e como abandonar as coisas. No verbete abandonador, que tem na enciclopédia, o professor Valdo comenta que o grau do abandono, ou seja, do abrir mão que a gente tem com relação aos apegos, ele indica o nível de inteligência evolutiva da pessoa. Então, por isso eu coloquei aqui também esse tópico. Em que momentos a gente precisa abandonar determinado aspecto, por exemplo, abandonar um traço, abandonar uma companhia, abandonar um objetivo, às vezes, que está anacrônico. Em que momento a gente tem que entrar de cabeça em determinada coisa e aproveitar ao máximo aquilo. Então é importante a gente ter também essa noção, saber gerenciar isso, né? Adquirir coisas e abandonar coisas. Uma outra coisa que a gente coloca aí para saber avaliar, seria o melhor momento de se realizar determinada coisa. Então nós temos uma proexis para realizar. A gente tem inúmeras cláusulas, além da cláusula pétrea. Mas nem sempre todas essas cláusulas elas são, vamos dizer assim, para serem executadas logo, nesse momento de vida. Tem determinadas cláusulas que se aplicam mais à fase executiva, outras mais à fase preparatória. Outras cláusulas, por exemplo, como o TENEPS, vamos dizer, ela indica um nível de preparação com relação a relacionamentos, a estabilização da vida intrafísica, que depende de pré-requisitos. Então, a inteligência evolutiva passa também por a gente ter uma ideia em qual momento a gente vai estar conseguindo colocar determinada coisa em prática. Ou seja, o que é melhor dentro de todas aquelas cláusulas de proexis que eu já consegui identificar, qual delas está mais adequada para esse meu momento evolutivo. E aí entra um bocado do que a gente chama de simancol, para saber o que a gente consegue aguentar de fôlego e o que a gente não consegue. É importante a gente ter esse simancol claro. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente erra por falta de autoavaliação precisa. Se a gente souber ter uma avaliação mais afinada dos nossos limites e do nosso fôlego, a gente vai conseguir saber melhor o que a gente já pode bancar ou não. E aí vai entrar muito melhor naquilo que a gente sabe que a gente pode bancar, e a gente assume aquilo com confiança, e vai saber esperar um pouco mais de tempo para aquilo que a gente ainda tem muita dificuldade de bancar. A gente vai ver mais para frente que uma das técnicas evolutivas é a técnica da dificuldade, vamos dizer assim, razoável. Então, a gente saber lidar com processos ou tá dentro de caminhos evolutivos que não sejam nem muito difíceis nem muito fáceis. Isso é uma das técnicas evolutivas que a gente vai ver aí. Bom, e aí eu coloquei para vocês, né? Saber fechar e abrir, saber seguir, saber adquirir, etc. Como se sabe alguma coisa? Como é que eu posso saber se eu consigo saber o melhor momento para avaliar ou para colocar em prática determinada coisa? A gente sabe algo através da prática refletida, então não tem outro jeito. Só através da gente acertando e errando no dia a dia é que a gente vai conseguir ter algum conhecimento mais confiável nosso mesmo. É que a gente vai conseguir saber com certeza um momento de seguir com um determinado aspecto evolutivo e um momento de parar com esse aspecto. Não tem outra maneira senão a gente colocar isso em prática, a gente avaliar, a gente ter o feedback de pessoas que a gente confia, a gente comparar com pessoas que a gente tem como exemplo, por exemplo, né? E através disso a gente vai conseguindo construir o que eu coloquei aqui como conhecimento pessoal evolutivo. Ou seja, a gente vai conseguir pouco a pouco definir regras, parâmetros, táticas e estratégias próprias de como evoluir a nossa evolução. Isso é uma coisa fundamental dentro da inteligência evolutiva, pelo menos que a gente vê até agora. Bom, passando para o próximo slide, a gente tem outras informações que eu tinha comentado com vocês agora, né? Princípios práticos evolutivos. Então, existem uma série de princípios práticos, se vocês forem observar o que é discutido nas tertúlias, o que tem na enciclopédia da Conscienciologia, ou mesmo nos livros, nos outros tratados, tipo 700 experimentos, principalmente, Projeciologia também, alguns capítulos eles falam de princípios evolutivos, ou regras evolutivas, ou leis gerais da evolução, e por aí vai. Eu selecionei aqui 6 deles para vocês, que eu achei que eram mais coerentes, que tinham mais a ver com o que a gente está comentando agora. O primeiro princípio, que eu já tinha comentado com vocês, é o nível de dificuldade médio. Então, a gente ouve muito o professor Valdo falando, e eu já tive a oportunidade de vivenciar isso na prática, que se uma coisa está muito difícil mesmo, provavelmente aquele não é o melhor caminho a seguir agora. E se uma coisa está muito fácil, a gente está conseguindo fazer lá com o pé nas costas, provavelmente também aquele também não é o melhor caminho, porque a gente está acomodado. Então, um bom indicador de linha de proexis é a gente conseguir saber ter uma noção do nível médio
de dificuldade. Ou seja, isso que eu estou fazendo, ele envolve um determinado nível de desafio, não é uma coisa tão fácil, mas que eu consigo bancar, vamos dizer assim, com algum autoenfrentamento. Um outro princípio prático evolutivo que tem também é o princípio da priorização. Né? Muita gente fala nesse princípio, discute sobre ele, mas às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que significa priorizar. Priorizar nada mais é do que você identificar primeiro o que é mais importante, claramente, procurando ter o mínimo de autocorrupção dentro do que a gente conseguir, e aí então focar os esforços naquela linha. Priorização nada mais é do que isso. Você identificar aquela linha que é importante ser trabalhada agora, e você realmente... O que significa focar os esforços? Significa separar tempo na agenda para fazer aquilo. E aí você, depois de uma semana, por exemplo, você vê que você realmente cumpriu aquele tempo que estava sendo programado. Ou então, você investir, vamos dizer que essa prioridade fosse, por exemplo, intelectualidade, né? Trabalhar com mental soma, produzir alguma gestação consciencial. Se você não investir, por exemplo, num computador mais adaptado, ou em livros, ou tempo na internet buscando informação sobre aquilo, essa ação não vai conseguir ser colocada em prática. Então, priorização é uma coisa muito simples e muito prática. É o quanto você disponibiliza seus recursos para aquela atividade. E aí entram recursos como tempo, como dinheiro, materiais, etc. Um outro princípio prático evolutivo que a gente coloca aqui também é a desassimilação constante. Uma coisa que também é muito comentada nas tertúlias, as pessoas elas falam muito, inclusive em outros cursos, que não só a tertúlia, mas a questão assim, o quanto você conseguir, você está desassimilado. Então o professor Valdo coloca lá, sem querer ficar citando o professor Valdo o tempo inteiro, mas que são temas que são debatidos na tertúlia. É colocado lá também, né, a questão assim, se você identificou que você está assediado, faça o que for preciso, mas assedia assim que você conseguir. Não deixa passar mais 1 hora, se for possível, com aquele assédio. Porque a maior parte do tempo que a gente conseguir estar com o nosso holossoma mais limpo, mais a gente vai conseguir estar com a cabeça tranquila para avaliar as coisas de maneira melhor, mais o nosso mental soma vai funcionar de maneira clara e mais a gente vai conseguir acertar nas nossas decisões aí do dia a dia. Isso é uma coisa óbvia. Bom, uma outra questão, um outro princípio prático evolutivo que a gente coloca também, é aquele de saber fazer o possível. O que significa isso? Aquele velho princípio de que existe o ideal e existe o possível. Ou seja, na maioria das vezes, acho que a gente pode até afirmar 100% das vezes, não dá para a gente colocar tudo 100% em prática da maneira que a gente queria. Então, a gente vai ter que se contentar com o melhor que a gente pode fazer, mas não com o ideal. Isso envolve um artigo que a gente esteja escrevendo, ou uma gestação consciencial, envolve uma atividade dentro do voluntariado, porque a partir do momento que a gente trabalha em grupo, a gente praticamente nunca, acho que eu posso afirmar isso, a gente vai conseguir fazer a coisa sair da nossa maneira, mas sim de uma maneira consensual, que for melhor para o grupo. Isso envolve também assistência às outras pessoas, não dá para a gente esperar que outra pessoa vá ter aquele, vamos dizer assim, aquele resultado, aquele feedback que a gente acharia ótimo ela ter, para ela ser totalmente assistida, ela vai caminhar no fôlego dela e a gente vai conseguir assistir dentro do fôlego dela também. E vice-versa, né? Quando a gente estiver também recebendo amparo ou assistência, nem sempre a gente vai render aquilo que a gente conseguiria. A gente tem determinados limites em termos de imaturidades que às vezes a gente chega naquele ponto e é difícil passar, e a gente tem que conviver sadiamente com esses limites. Então esse é um princípio prático, o princípio de que a gente faz o que é possível. E isso em si já é uma grande coisa, né? Porque assim, se a gente deixar de um pouco um lado subnível e focar naquilo que a gente já consegue, isso já é uma grande coisa, né? A gente já vai conseguir produzir muito mais do que a gente produz na nossa vida aí, em geral, no dia a dia. Bom, um outro princípio prático evolutivo é que a gente tem que lidar com verdades relativas. Infelizmente ou felizmente, é ilusão a gente querer trabalhar com uma verdade absoluta para poder seguir adiante. Ou seja, o referencial teórico que a gente precisa utilizar para tomar decisões no dia a dia, para escolher rumos, para escolher companhias, etc., ele sempre está pautado numa percepção relativa. Ou seja, é o máximo que a gente percebe até aquele momento. E é importante, nesse ponto, a autoconfiança, e eu digo isso na minha experiência pessoal, eu só consegui desenvolver uma série de coisas dentro da minha linha de assistencialidade ou da minha linha de ProExis, a partir do momento que eu confiei naquilo que eu percebia. E que eu dizia para mim mesmo assim, olha, eu não tenho um nível de lucidez absoluto, mas o máximo que eu consigo perceber agora, o máximo do meu discernimento que eu estou usando nesse momento evolutivo,
me aponta esse caminho. E é importante eu confiar nisso. Porque senão a pessoa cai muito naquela condição da pusilanimidade, em que ela espera que alguém diga para ela o que é melhor, ou ela espera ter um insight do amparador do que é o caminho perfeito na praxis dela, e as coisas não funcionam assim. Então, querendo ou não, a gente tem que lidar com verdades relativas, ou com percepções relativas, que são as melhores que a gente tem naquele momento. E só confiando nelas e agindo através delas é que a gente vai conseguir ter outras verdades mais avançadas lá para frente. Não há outro caminho, pelo menos eu não vi nenhum outro até agora. Se alguém quiser colocar alguma sugestão, alguma opinião, até agora eu só vi que a gente pode trabalhar com questões relativas. Bom, um último princípio prático que eu queria colocar para vocês é a questão do que o que não serve mesmo. Por que esse é um princípio prático evolutivo? Porque a partir do momento que a gente vai vivendo essa vida intrafísica e a gente vai lidando com pessoas, vai interagindo com energias, etc., a gente vai acumulando energia, a gente vai acumulando relações, a gente vai lidando com uma série de aspectos que muitas vezes não são o melhor para a gente, o que a gente já poderia descartá-los. E nós, como consciências, eu espero que isso não se aplique a vocês, mas eu vejo que isso se aplica a muitas pessoas, a gente tem uma certa tendência a ir acumulando coisas e acumulando, quando eu digo coisas, eu digo desde objetos intrafísicos que a gente tem dentro da nossa casa, quanto hábitos, por exemplo, quanto companhias, quanto, vamos dizer assim, até formas da gente proceder no dia a dia, né, comportamentos, que não são o melhor para a gente. E dentro desse princípio, o que ele fala? Não perca tempo com coisa que é secundária. Então, assim, se você já tem gabarito para abrir mão de uma companhia, obviamente, né, uma coisa que realmente é negativa dentro da evolução, mas vamos colocar dessa maneira. Uma companhia que não seja mais adequada, um objeto que seja um bagulho energético, um hábito que com certeza não é o melhor, a gente sabe que não é, um determinado tipo de comportamento, às vezes aquele comportamento que a gente é teimoso naquilo, que a gente sabe que aquilo não é o melhor, que aquilo no fundo está errado, que não é o mais positivo para a gente, mas a gente cisma em fazer aquilo no dia a dia. Isso também entra dentro desses princípios práticos do que o que não serve mesmo. O que é o melhor? Assim que a gente conseguir, a gente, da maneira mais cosmoética possível, da maneira mais assistencial, abrir mão daquilo e seguir o nosso rumo evolutivo, sabendo que a gente não acerta sempre e que muitas das vezes a gente vai arriscar abrir mão de uma coisa que, vamos dizer assim, a gente possa mais para frente ver que poderia ter feito de maneira diferente. Mas a evolução passa por isso, a gente colocar em prática e na segunda vez que a gente for fazer a mesma coisa, a gente avaliar os resultados da primeira e consertar um pouco o nosso comportamento, para que a gente consiga caminhar de maneira mais assertiva. Até aqui alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? A princípio eu acho que não. É isso? Ninguém não apareceu nada aqui, então ninguém quer colocar nada. Ok. Vamos seguir adiante então. Bom, vendo aí o próximo slide, quais seriam os pré-requisitos para a inteligência evolutiva? Ou seja, o que uma consciência precisa para começar a trabalhar com o processo da inteligência evolutiva? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que uma consciência precisa para que ela comece a manifestar e colocar em prática a inteligência evolutiva? Uma coisa que me parece óbvia e que desde que eu comecei a fazer essa pesquisa, isso só foi até agora, vamos dizer assim, realimentada, essa ideia, é que a pessoa ela precisa começar a não ter mais valores tão materialistas. Quando a gente coloca esses pré-requisitos aqui, gente, não significa que eles tenham que ser totalmente seguidos 100%, não é isso. Mas que a pessoa já tenha pelo menos alguma noção ou já consiga colocar de alguma prática esses pré-requisitos. Aqui nós temos uma contribuição do Aislan e ele está falando o seguinte: gostaria de contribuir com um princípio, a retilinearidade pensênica. Esse princípio, com certeza, ele está envolvido com a inteligência evolutiva, né? Eu acho que a gente pode considerar também um pré-requisito. Se a gente não tiver um mínimo de retilinearidade, como é que a gente vai conseguir pensar sobre a própria evolução? Isso envolve um nível de auto-organização, né? Eu acho que o Aislan colocou aqui um ponto bem relevante. Ele pode ser até inserido aqui, depois eu vou até inserir na minha pesquisa. Agradeço a sua contribuição. Bom, então tem essa questão dos valores não materialistas ou valores não vulgares. Um outro pré-requisito seria a questão da independência ideológica. Eu não vejo como que a gente consegue colocar em prática a inteligência evolutiva ou conseguir começar a pensar mais na evolução e gerenciar mais a nossa evolução se a gente não tiver um certo nível de independência
E aqui a gente pode colocar a palavra ideológica ou mental somática também, mas não tem um certo nível de independência de ideias. Ou seja, confiar um pouco mais nas ideias que a gente sabe que são mais avançadas, sem cair muito na tentação de ter que ser como as pessoas dizem, ou ter que agir como a família acha melhor, ou ter que ceder a determinadas pressões da sociedade. Não sei se vocês viram hoje, mas estava sendo comentado isso, que às vezes você está numa linha que é positiva na Proexis e que todo mundo diz para você, não, mas isso não é melhor para você, não, mas olha, veja bem, você seria muito melhor se você estivesse agindo em outra área, e que no fundo, com toda certeza, você sabe que aquilo é o melhor. Então acho que uma certa independência ideológica ela é um pré-requisito para a gente trabalhar com inteligência evolutiva, sim. Um outro pré-requisito seria a autonomia na vida intrafísica, ou seja, isso envolve a questão financeira, a questão de gerenciar a própria vida intrafísica, porque eu acho que se a gente não tem essa certa autonomia intrafísica, vamos falar assim, existe muita pressão holopensênica para que os outros digam para a gente como a gente deve gerenciar a nossa vida. Essa questão financeira é uma questão séria, não sei se vocês concordam comigo, mas se a gente não tem um certo nível de autogerenciamento da nossa vida, existe uma pressão, vamos dizer assim, de quem paga as nossas contas. Existe uma certa satisfação que a gente tem que dar para aquela pessoa e que isso inibe um pouco o nível do nosso livre-arbítrio. Então, é um pré-requisito aí. Obviamente, gente, como a gente colocou aqui, eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser 100% autônomo, independente em tudo, mas acho que um certo nível é necessário. Bom, uma outra questão, conhecimento do mecanismo multidimensional, aquilo que a gente colocou no começo. Um certo entendimento, vamos dizer assim, dessa paralógica, uma certa compreensão de como as coisas funcionam multidimensionalmente. E isso é um pré-requisito para que a gente consiga trabalhar na inteligência evolutiva. Bom, um outro pré-requisito óbvio é uma certa predisposição à mudança. Porque se a gente for pensar em termos evolutivos, a gente começa a identificar uma série de coisas que estão à nossa volta e dentro de nós mesmos que precisa ser trabalhado. Então, trabalhar significa mudar, significa fazer alguma coisa de maneira diferente. Obviamente, se a pessoa não tiver uma certa predisposição à mudança, ela não vai conseguir evoluir. Evolução nada mais é do que uma sequência de reciclagens dentro de um caminho, vamos dizer assim, sequencial, um caminho lógico. E por fim, nós temos aí também um outro pré-requisito, que é a intenção assistencial. Por que eu digo isso? Uma mudança ela só vai ser significativa em termos evolutivos se tiver assistencialidade envolvida com ela. Ou seja, se você tiver predisposição a ser assistido e tiver um certo interesse em assistir outras pessoas também. Até aqui, mais alguma contribuição, gente? Vou dar... Parece que tem alguém escrevendo aqui. Deixa eu ver, vou dar uns segundos aí. Você pode baixar ali? Baixar a persiana? As duas. Ok. Não, parece que não. Não, até agora não. Ok. Bom, vamos adiante então. Só para lembrar, se vocês quiserem, vocês podem comentar ou discutir usando o microfone também. Vocês podem falar, não só escrever. Ok, uso do livre-arbítrio. Eu quis destacar o livre-arbítrio aqui porque ele é uma condição séria dentro da evolução. O livre-arbítrio ele indica que a pessoa está agindo mais com base na responsabilidade pessoal do que colocando a própria evolução ou colocando a própria vida multidimensional na mão de outrem ou na mão de outras pessoas. Essa condição de colocar a própria vida na mão de outros, ela até certo ponto tem uma base religiosa, porque a religião ela parte do princípio em que ela vai dizer para você o que é melhor para a sua vida, como você tem que seguir, se você quiser, vamos dizer assim, se dar bem no futuro, e se você não fizer daquela maneira não vai ser bom para você. E ela não leva muito em consideração aspectos pessoais, ou vamos dizer assim, as particularidades de cada consciência. O livre-arbítrio significa justamente a pessoa ela está consciente ou ela usar o livre-arbítrio dela, que na verdade é uma condição, vamos dizer assim, para direito. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas elas têm livre-arbítrio. A questão é o quanto a gente consegue utilizar disso ou não. Ou vamos dizer, qual a qualidade do uso desse livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio ele passa por a gente estar muito consciente de nós mesmos. Ou seja, você ter uma compreensão do que você realmente quer em termos evolutivos,
do que é importante para você em termos evolutivos, o que você pode contribuir para as outras pessoas, que tipo de assistência pode ser feita, e isso envolve ter uma visão aberta da assistência, uma visão não compactada, vamos dizer assim, não rígida de assistência, porque muitas vezes a gente assiste de maneiras que a gente não saberia. Ou seja, tem pessoas que conseguem assistir outros de maneira mais mental somática, através de uma análise, através de maneira técnica, etc. Outras pessoas têm uma assistência que vai mais pelo ponto de vista do acolhimento. Outras pessoas elas conseguem gerenciar coisas, elas conseguem administrar bem e são empreendedoras, conseguem colocar projetos em prática. Outras pessoas conseguem assistir com uma visão de uma harmonia dentro daquele grupo, de como se harmonizar as relações. Então é importante a gente ter essa noção da gente estar consciente das nossas habilidades, dos nossos trafores. Isso envolve também admitir as consequências pelas escolhas próprias. Ou seja, aquilo que a gente faz tem um resultado que a primeira pessoa que vai responder por aquilo somos nós mesmos. E o livre-arbítrio passa por isso. A gente está consciente dessas consequências e assumi-las de uma maneira tranquila. E, obviamente, muitas dessas consequências, espera-se isso com a inteligência evolutiva, são consequências positivas. Ou seja, aproveitar a colheita a partir das nossas escolhas. Ou seja, a gente conseguir, depois de colocar uma série de ações em prática, vamos colocar dessa maneira, a gente ter a habilidade de aproveitar ou de colher os resultados daquelas nossas ações. É claro que o livre-arbítrio passa por isso também. E eu não sei o que vocês acham disso, mas no meu caso, esse momento é um dos momentos mais prazerosos e mais gratificantes que tem. Quando você sabe que você fez uma ação que envolveu autoenfrentamento, que aquilo ajudou a si mesmo, ajudou outras pessoas, que você saiu de um ponto e chegou num outro ponto mais avançado e agora você está colhendo o resultado daquela ação. Para mim, isso é uma das coisas mais gratificantes que tem dentro da vida intrafísica, que eu já experienciei até o momento. Outra questão que tem relação com o livre-arbítrio. Avaliar qual o melhor momento para trabalhar qual traço. Ou seja, qual a necessidade evolutiva, qual o contexto grupocármico. Então, o livre-arbítrio, ou seja, essa cláusula do para-direito, o que ela diz para a gente? Nós temos uma proex que está programada, mas executá-la ou não, ou executar qual parcela dela ou não, está dentro do nosso livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o direito de não executar a minha proex? Eu até tenho. Eu vou, vamos dizer assim, aurir as consequências dessa ação, mas eu tenho esse direito. Assim como eu tenho o direito de analisar dentro dessas cláusulas qual é mais importante. Qual traço é o melhor para eu estar trabalhando agora? Eu não posso trabalhar todos os traços ao mesmo tempo. Eu particularmente não consigo. Não sei se vocês têm uma experiência diferente, mas nem tudo a gente consegue colocar em prática ao mesmo tempo. Existe um traço que é um traço prioritário daquele momento, assim como uma necessidade evolutiva. Então, existe uma série de coisas que eu preciso fazer dentro da minha proexis pessoal para chegar num nível mais avançado, por exemplo, alcançar a desperticidade. Uma dessas coisas é a coisa mais prioritária nesse momento. Né? Qual que é essa coisa? O livre-arbítrio passa também pelo direito de a gente escolher essa opção em detrimento de outras. Nós temos esse direito. E o uso do livre-arbítrio ele envolve inteligência evolutiva também. E coloquei aqui por último, já comentei sobre isso, assumir as percepções pessoais. Ou seja, a gente ter uma ideia mais clara daquilo que a gente percebe, confiar mais nos insights, não confiar cegamente, tive um insight, então vou fazer só porque eu tive um insight. Mas confiar no conjunto de percepções e na lógica que a gente consegue perceber por trás daquilo. Muitas vezes, e é comentado nos cursos de praxeologia, não sei qual de vocês já fez os cursos da PEX, né? Vocês já fizeram, mas é comentado isso, que na grande maioria das vezes as pessoas elas falam assim, não consigo realizar minha proexis porque eu não sei qual é a proexis. E o que a gente percebe nos cursos é que na grande maioria das vezes as pessoas realmente sabem. O problema é elas confiarem aquilo ou bancarem todas as reciclagens ou todo o processo de autoenfrentamento que a proexis requer. Então, muitas vezes o problema não é de perceber, o problema não é de saber, o problema é de assumir. E é por isso que a gente coloca o livre-arbítrio dentro desse aspecto aqui. Ok? Como é que nós estamos com o tempo aí, Rodolfo? Ok, vamos adiante então. Bom, nesse slide aqui, eu trouxe para vocês alguns efeitos da manifestação da inteligência evolutiva na prática. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente faz para saber que uma pessoa ela
já está manifestando um certo nível de inteligência evolutiva. O que essa pessoa manifesta nas ações dela, na manifestação dela, que dá para a gente dizer que ela tem uma certa inteligência evolutiva? Eu acho esse assunto um pouco difícil, para falar a verdade para vocês, mas tem uma série de pontos que eu coloquei aqui que a gente pode discutir sobre eles. Um ponto que eu vejo que é fundamental é a questão da invulgaridade. O que significa invulgaridade? É a pessoa que ela começa a agir mais de acordo com o que ela acha que é certo e não se preocupar muito com ideias sociais, pressões sociais, ou o que fulano diz ou o que Beltrano diz. Ela começa a confiar mais de que existem determinadas coisas que são melhores para ela. Por exemplo, para ficar mais claro, alimentação. Se você começa a ficar mais consciente do processo holossomático, a sua alimentação obviamente vai mudar. A sua carga horária de sono ou o cuidado que você tem com o corpo físico, ele vai mudar. Mesmo que às vezes as pessoas falam assim, não, mas você está exagerando muito nisso, você está se preocupando demais com essa questão, qual o problema de você desviar um pouco, etc. Mas se você sabe que aquilo que vai fazer o melhor para o teu organismo, isso envolve um pouco de invulgaridade também. Você tem uma dieta, vamos dizer assim, que é um pouco diferente do convencional. Claro que a invulgaridade ela se aplica a uma série de questões, não só a questão alimentar, mas eu estou trazendo isso como um exemplo. Né? Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui também é o fato da pessoa se manifestar mais pelo mental soma do que pelo psicossoma. Isso não é uma coisa bem vista na sociedade. A pessoa que é mais racional, que ela analisa, que ela não entra na onda do que os outros estão falando logo de cara, isso é, no meu ponto de vista, um dos efeitos também de quando a gente está colocando aí a nossa inteligência evolutiva mais em prática. Um outro efeito dessa manifestação, aumento do autodesenvolvimento e do alto desempenho técnico. Eu retirei essa frase de um dos verbetes, ele comenta justamente isso, que quando a gente está usando a inteligência evolutiva, um efeito do uso da inteligência evolutiva é que isso potencializa o nosso autodesenvolvimento. Ou seja, a gente se desenvolve de maneira mais linear, se é que a gente pode dizer, ou com menos ruído dentro da nossa manifestação pessoal. O nosso desempenho ele é mais eficaz no dia a dia. A gente consegue colocar em prática melhor aquilo que a gente se propõe. E isso é um efeito, a meu ponto de vista, da inteligência evolutiva. Temos aí também a questão da seletividade. Me parece óbvio que a partir do momento que a gente começa a levar a evolução mais a sério, a gente começa a ser mais seletivo com tudo. Com material que a gente vai ler, com, vamos colocar, programas de televisão que a gente vai assistir, ou com o tipo de cultura que a gente vai acessar, ou a forma como a gente vai lidar com determinadas pessoas, o tipo de ação, como é que a gente pode falar? De prática social que a gente vai ter, né? Então, assim, que tipo de grupos a gente vai se relacionar, tudo isso envolve a questão da seletividade. Tem uma outra questão aí também que envolve, que é o abertismo. Bom, deixa eu ver uma questão aqui que foi colocada pelo Aislan. Poderia concluir até o momento que a inteligência evolutiva... Não, ele está colocando. Poderia concluir até o momento que a inteligência evolutiva é a análise e a priorização lúcida das escolhas pessoais. Eu acho que ele fez uma síntese boa da inteligência evolutiva. Eu concordo com você. É a análise e a priorização lúcida das escolhas pessoais. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu acho que a gente também pode sintetizar a inteligência evolutiva, ou pegar assim, como o ponto principal da inteligência evolutiva, seria o discernimento. Não sei se você concorda, mas acho que está bem dentro disso que você está colocando, né? A priorização lúcida das escolhas pessoais. Uma outra questão que nós temos aqui também é do abertismo. Ou seja, a pessoa que ela está mais envolvida com as questões evolutivas, ela geralmente fica mais aberta a trabalhar com assistência. Ela fica menos fechadona, ela tem menos picuinha no trato com as pessoas, ela é mais tranquila para assumir o que ela está precisando trabalhar. Então, o abertismo é um efeito também dessa condição aí. Seriedade também me parece que é um efeito da manifestação da inteligência evolutiva, e eu tiro isso por base das pessoas que eu conheço que me parece que tem um nível de inteligência evolutiva que está mais desenvolvido. Com seriedade, a gente não quer dizer a pessoa sisuda, que é fechadona, que fecha a cara para as outras, que é muito, vamos dizer assim, introspectiva demais. Não é isso. Seriedade é aquela pessoa que ela leva as coisas a sério, ela não leva muitas coisas na brincadeira. Eu desconfio muito de pessoas que brincam demais se elas realmente estão sendo assistenciais com algo. Eu desconfio que não. Então, seriedade para mim é um efeito também. Temos aí a questão da confiança.
a partir do momento que a gente está interagindo mais com esse mecanismo multidimensional de forma mais tranquila, mais aberta, sem dramatização e sem expectativa falsa, não sei se vocês experienciam isso também, mas a sensação que dá é de maior confiança. E eu acho que em grande parte essa confiança vem da atuação junto ao amparo. A confiança de que aquela ação que você está fazendo é uma ação mais acertada. Ela vai ter um rendimento realmente produtivo para a vida intrafísica e para a vida multidimensional. Então essa confiança também, para mim, pessoas que são mais confiantes, eu acho que isso é um indicador também de inteligência evolutiva. Não só ele, obviamente, mas ele também entra aí. E tem um verbete também, que é o verbete ampliação do mundo pessoal, que ele comenta na frase enfática de que a inteligência evolutiva praticada, ela amplia o mundo pessoal. Ou seja, ela faz com que a pessoa veja as coisas de maneira mais wide, mais aberta, mais desreprimida, que ela consiga acessar a realidade multidimensional. E quando eu falo de realidade multidimensional, eu falo também do nosso mundo aqui intrafísico de maneira mais abrangente, sem muita picuinha, sem muito preconceito, sem muito terrorismo, sem muito fechadismo. Essa questão do mundo, da ampliação do mundo pessoal, ela passa por aí também. Dando prosseguimento aqui. Bom, uma das propostas que eu trabalho dentro da minha pesquisa de inteligência evolutiva e que ainda está incipiente, é uma proposta de ensino da inteligência evolutiva. Então, uma coisa que eu quero com esse trabalho é, futuramente, levar ele a um ponto em que eu consiga entender bem de inteligência evolutiva e outras pessoas também, para que a gente possa fazer isso em conjunto, de maneira a pensar numa educação para a inteligência evolutiva. O que eu quero falar com isso? Organizar os conhecimentos da conscienciologia, de maneira geral, de maneira que se possa promover uma educação específica para desenvolver inteligência evolutiva. Assim como você tem determinados tipos de educação para desenvolver, por exemplo, a inteligência espacial. Por exemplo, nós temos lá o método Kumon, que trabalha com o desenvolvimento da inteligência matemática. Tem determinados métodos musicais, agora não me recordo o nome, mas tem um método japonês muito comentado, que trabalha com o desenvolvimento da inteligência musical. Então, por que não a gente ter métodos e técnicas educativas para a gente trabalhar com o desenvolvimento da inteligência evolutiva nas pessoas e também focando na questão das crianças? Eu acho que isso é uma coisa possível. E eu estou aberto aí para sugestões. Quem quiser contribuir com essa pesquisa, quem quiser trabalhar junto, eu estou aberto aí, a gente pode caminhar nessa linha. Eu acredito, e vejo isso, na verdade, no dia a dia, que as tertúlias, elas são uma forma de trabalhar, elas são uma forma de educar a inteligência evolutiva. Eu coloquei aqui no slide, o professor Valdo compartilha as experiências de vida dele com as pessoas. Então ele é uma das pessoas que eu considero que tem algum nível de inteligência evolutiva, ou pelo menos que coloca esse nível de inteligência evolutiva em prática. E a partir do momento que ele compartilha as experiências dele, a gente pode analisar, vamos dizer assim, ele serve de cobaia para que a gente analise aquilo que ele fez e possa comparar aquilo com nossa própria realidade evolutiva. Então analisar assim, puxa, eu falei a mesma coisa nessa situação, eu concordo com o que ele fez, será que isso realmente é mais positivo ou não? Qual é o resultado dessa experiência, o resultado para a vida dele? Né? E, obviamente, isso só serve se a gente avaliar o resultado para a nossa própria vida. Eu acho que as tertúlias, elas são um começo de espaço em que se pode trabalhar com a educação da inteligência evolutiva. Talvez seja um espaço mais teórico, em que no momento que a gente está assistindo a tertúlia, ou está lá debatendo, colocando, perguntando e tal, a gente está trabalhando mais com o processo teórico, que não deixa de ser válido, mas não dispensa a prática do dia a dia. Né? Eu acho que isso precisa entrar aí também. Um outro ponto que eu coloquei aqui também é o somatório das experiências bem-sucedidas, principalmente de intermissivistas, proexistas. Então, parte do ensino da inteligência evolutiva, ele se baseia em a gente pegar aquelas pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, inclusive nós mesmos, e ver o que a gente fez que foi bem sucedido em termos evolutivos. Ou seja, o que a gente conseguiu bancar de reciclagem, o que a gente conseguiu desassediar determinada situação, o que a gente conseguiu colocar em prática de gestação consciencial, ou qual trafar que eu consegui superar e que hoje em dia é um trafor, né? Eu consegui colocar em prática aí. O somatório e a análise dessas experiências bem-sucedidas, e eu coloquei principalmente de intermissivistas, que eu acho que é o foco, né? O foco do trabalho são os intermissivistas e os proexistas também, mas a gente, analisando essas experiências e estudando elas, a gente pode ter mais gabarito, ou pode ter vamos dizer assim, um quórum maior de ideias
para poder identificar como que a inteligência evolutiva ela funciona. Ou seja, a gente parte da prática, de quem já está colocando em prática, e somos nós, o que a gente já está colocando em prática, para chegar até a teoria. E aí é outro ponto que eu coloquei também. Teorização das práticas evolutivas através de um corpo de conhecimento. Eu não sei como que a gente poderia chamar esse corpo de conhecimento, se alguém tiver alguma sugestão, aí vocês podem colocar, mas um conhecimento que diga respeito ao estudo das práticas evolutivas, né? Talvez isso estaria dentro da própria área da evoluciologia. É questão da gente pensar, ou seria um subcampo da evoluciologia. Eu acho que está aí para a gente debater. E tem aqui como último ponto do slide a estruturação e a composição didática. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós temos um corpo de ideias, e esse corpo de ideias ele foi baseado na prática, que a gente entende e que a gente pensou melhores, vamos dizer assim, best practices, ou melhores práticas do ponto de vista evolutivo, no dia a dia intrafísico. A gente pode, então, se preocupar como que a gente desenvolve uma pedagogia em cima disso. Ou seja, como é que a gente pode criar formas, criar técnicas pedagógicas para que uma pessoa possa ser educada nessa linha. Ou seja, como que a gente transforma esse corpo de ideias teórico em cursos, por exemplo, em atividades pedagógicas práticas, em dinâmicas, ou não sei em que outras formas a gente poderia utilizar. Eu imagino que isso seja uma coisa muito mais prática até do que expositiva, mas a didática ela entra aí também. Tem uma contribuição aqui, deixa eu dar uma olhada, também do Aislan. Ele está falando o seguinte: no contexto do ensino da inteligência evolutiva, na psicologia existe a inteligência emocional. Na conscienciologia, a inteligência evolutiva poderia ser matéria de estudo agregado à mental somática. Eu concordo com você. Inclusive, tem um verbete que o professor Valdo coloca isso, que a inteligência emocional ela é inferior à inteligência mental somática. Vamos dizer assim, a inteligência da cognição, ele coloca alguma coisa nessa linha. E que a inteligência mais voltada para a questão cognitiva, ela está no caminho para a inteligência evolutiva. Então, dá para a gente fazer vamos dizer assim, essa sequência, inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência evolutiva. Né? Eu acho que dá para a gente pensar dessa maneira. E eu não sei nem se existe alguma coisa sendo trabalhada no ensino da inteligência emocional, né? Alguma coisa pedagógica nessa área. Se tiver, a gente pode com certeza pegar o que eles estão trabalhando nisso para usar para a inteligência evolutiva também. Bom, gente, acho que nós chegamos aqui ao final dessa parte. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar? Alguma contribuição? Deixa eu só passar para o próximo slide aqui. Bom, vocês têm aí o meu e-mail, rafaelfranco@hotmail.com. Quem quiser trocar ideia, quem quiser trazer sugestões novas ou de repente fazer algum debate, alguma coisa assim, eu tenho muito interesse em trocar com vocês. É um tema que ele está aberto. Aqui na Apex nós já fizemos várias vezes ciclos de produção científica, esse tema já foi debatido, tem outras pessoas também pesquisando, não sou só eu, e vai ser muito legal se a gente puder trocar mais ideias dentro do que vocês, na prática evolutiva de vocês, vamos dizer assim, conseguem perceber. Então, por exemplo, eu vi que determinada técnica que eu coloquei em prática me ajudou muito. Ou então, eu tinha determinada forma de pensar e aí depois que depois de anos reciclando e tal, minha forma de pensar mudou. Qual que era antes, qual que foi depois, ou qual variável aconteceu nessa mudança, né? Então, acho que isso tudo concerne a gente identificar quais são os pontos da inteligência evolutiva. O e-mail do balanço foi passado aí para vocês, né? Eu agradeço a participação de todo mundo, do Aislan, da Andréia. Não saiam ainda, tá, gente? Que a gente ainda tem mais um último ponto. A Cleide, a Jussara, Lúcia, Maria do Carmo, Marilane, Patrícia Barbosa, Silvana Meira, Terezinha, Vitória e Ângela. O Rodolfo agora vai conversar com vocês, ele vai passar para vocês o balanço existencial, ele vai conversar com vocês rapidinho sobre isso. Agradeço e todos os sábados às 3h30 nós temos aí a nossa palestra online. Obrigado e aguardo a contribuição de vocês. Até mais. Ok. Parabéns, Rafael. Foi realmente muito produtiva a nossa palestra de hoje. E, pessoal, eu gostaria de passar aqui o aviso da 4ª semana da Max ProEx, que vai ocorrer do dia 21 de fevereiro
ao dia 1º de março de 2009. Então, nós temos aqui toda uma programação. Serão 8 eventos de profunda reflexão sobre os fundamentos da Maxi ProEx na Conscienciologia. Dentro dessa semana, nós teremos aqui a participação de 23 docentes, dentre os quais 6 EPICONs. Tá? São 8 eventos. O primeiro evento da semana é o Balanço Existencial, que vai correr do dia 21 a 24 de fevereiro. Um dos objetivos desse balanço é a gente avaliar a nossa performance evolutiva. Às vezes no dia a dia a gente não tem aquela capacidade de parar para refletir. Então esse balanço existencial, ele vai proporcionar exatamente ao aluno essa possibilidade de autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento. Então vale a pena participar. Dentro dos objetivos nós temos a realização do balanço existencial pessoal, os erros, as conquistas, as pendências, levantar as necessidades ego, grupo e policármicas, identificar obstáculos pessoais à execução da ProEx, utilizar recursos pessoais para aproveitamento das oportunidades evolutivas, elaborar projeto existencial pessoal. Então, vale a pena vocês participarem dessa semana da Maxi ProEx com o curso Balanço Existencial. Sem contar que quem não conhece ainda, nós teremos a visita a Cognópolis dentro do CAEC, também conhecendo o tertuliário, o novo tertuliário, o campus da OIC, o campus da Sinvex. Teremos também o curso de retrocognições, que são as recordações de experiências passadas. Dentro de alguns pontos interessantes com esse curso, será com Wagner Alegretti, inclusive autor do livro Retrocognições, e neste curso será falado alguns pontos importantes da importância da retrocognição, para que nós possamos tomar conhecimento das decisões tomadas no passado e evitar cometer possíveis erros, os mesmos erros. Podemos também verificar quem são as pessoas que compõem o nosso grupo evolutivo e, além disso, também acessar as informações ligadas à nossa programação existencial. Então, vocês podem perceber que essa semana vai ser enriquecedora, com certeza. O quarto evento dessa semana será o encontro dos colégios invisíveis da Conscienciologia, as visitas à Catarata do Iguaçu, para quem não conhece, e também a visita à holoteca e o holociclo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a holoteca é exatamente a reunião de toda a técnica parapedagógica das coleções e os artefatos do saber. Tá? Para quem não conhece, a holoteca e o holociclo. Temos também o acomplementário, isso daqui é bastante interessante, vocês estão vendo, vai ser no dia 27, dia 1º de março. O acomplementário é um laboratório grupal multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Então, são bastante, a programação bastante rica aí para todos vocês. Bom, estão todos convidados, basta entrar em contato com o pessoal do CAEC ou também com o pessoal da PEX. Eu vou colocar aqui o telefone que vocês podem entrar em contato. É o número 45, é o DDD, o telefone 2102-1404. Tá? Estou passando aqui o telefone para vocês. E aqui também são os 26 professores que estarão falando sobre o evento, dentre eles o professor Losch, que falará sobre a questão do balanço existencial pessoal. Nós temos diversos professores que estarão participando dessa programação. Ok? Maiores informações em parceria com o CAEC e a PEX, você pode entrar em contato tanto com o CAEC quanto com a PEX. E os valores aqui do curso, nós temos o valor do balanço existencial, ele sai, é importante lembrar que até dezembro, até o final de dezembro, agora dia 31 de dezembro, é o preço ainda promocional. O valor de R$ 409,00 o balanço existencial, o acomplementário R$ 460,00 e fazendo o balanço existencial mais o acomplementário sai por R$ 679,00. Tá? Basta entrar em contato
com o telefone passado e também via e-mail caec@caec.org.br, tá bom? Muito obrigado. Gostaria de saber se o Rafael vai fazer alguma consideração final. Tudo tranquilo? Agradecemos a presença de todos vocês e até o sábado que vem, às 15h30. Tem como? Fica gravado quem entrou. A gente pode, eu botei no... Eu botei, né?